Com a graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre bom quando nós temos o privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor e aprender mais da sua santa e maravilhosa palavra. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu convido os irmãos para abrirmos juntos a nossa Bíblia, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 15. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 20, a parte B do versículo 20, até o verso 47, concluindo assim o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Já estamos na série de Marcos há um tempinho, já são mais de 60 pregações no Evangelho de Marcos, e acredito que domingo que vem nós estaremos concluindo essa série, e iniciando, se Deus assim nos permitir, a série na carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Marcos 15, versículo 20, parte B, até o verso 47, palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim, a parte B do versículo 20. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram, dividindo as suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Junto a Jesus, crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz, ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançaram-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando, Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E, de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta de trevas, pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam, vede, ele chama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou, deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia, Jesus, com um forte brado, expirou. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo,
E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se já fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. Estamos diante do momento crucial na vida do teu filho. Estamos diante da morte do nosso Supremo Salvador. E aqui, Senhor, nós tiramos as sandálias dos pés, porque estamos pisando em terra santa. Tem misericórdia de mim, que tenho a responsabilidade de ministrar a tua palavra, e tem misericórdia da tua igreja, que cada um de nós possamos receber a tua palavra nesta noite, como de fato ela é palavra do Senhor para os nossos corações. Fala conosco, ó Pai, nos instrui, nos edifica, renova a nossa fé, a nossa esperança, transforma a nossa vida a partir daquilo que nós estaremos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar esse texto, que é tão importante do Evangelho de Marcos. Para a gente entender o texto que acabamos de ler, é preciso trazer à memória algumas coisas que nós já vimos, senão nós não vamos entender o texto. Primeiro, que Marcos tem como objetivo narrar a história do Senhor Jesus. Ele está escrevendo para a igreja de Roma, para discipular aqueles irmãos da igreja de Roma. Ele escreve a partir das memórias de Pedro, ele escreve a partir daquilo que Pedro lhe transmitiu, e ele narra de forma resumida, condensada, com um objetivo muito focado e prático, a história de Jesus. Por exemplo, Marcos não dá ênfase aos discursos, aos ensinos, aos grandes blocos de discursos do Senhor Jesus, como Mateus dá. Ele dá ênfase aos milagres, ele dá ênfase à trajetória do Senhor Jesus. E Marcos vem narrando essa história de Jesus, e como os demais evangelistas, ele vai chamar a nossa atenção para esse momento crucial da vida de Jesus, que é a sua
morte. É a crucificação, a morte e o sepultamento do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na sexta-feira, na chamada Sexta-feira Santa. Ficou assim conhecida ao longo da história. Jesus havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos, transformado a Páscoa na ceia. Após aquele momento de Páscoa, ele vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele é preso, é levado diante do tribunal dos judeus, passa pelo julgamento religioso, eclesiástico. Depois de ser julgado pelo Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, ele é enviado para o tribunal secular, o tribunal civil, porque o tribunal religioso não podia aplicar a pena de morte, ele podia decidir pela pena de morte, mas não aplicar. Então o Sinédrio decidiu que Jesus era digno de morte, deveria ser aplicada a ele a pena capital. Mas, como eles estavam sob o domínio do Império Romano, quem poderia aplicar a pena de morte era o Império e não o Tribunal dos Judeus. Então, eles vão, apesar de ter sido um julgamento completamente ilegal, eles vão mandar Jesus para Pilatos, que era o governador e que era o responsável por aquela região. Pilatos recebe Jesus e, após avaliar, ele chega à conclusão que eles estavam entregando Jesus por inveja, que não havia nada que de fato desabonasse a pessoa de Jesus, que ele era inocente, que ele não tinha nenhum crime nas suas costas, ele não havia cometido nenhum delito, mas havia inveja por parte do sumo sacerdote, da liderança, dos líderes judaicos, porque Jesus estava conquistando adeptos, conquistando pessoas, estava denunciando a hipocrisia da religião daqueles homens, o que eles estavam fazendo com o templo. E Pilatos começa a usar de alguns artifícios para tentar livrar Jesus daquela situação, daquela condenação, a ponto de chegar a oferecer um cidadão chamado Barrabás, que estava preso por causa de um problema de sedição, de ajuntamento de um grupo e até mesmo de assassinato. E Pilatos chega a colocar diante do povo: vocês querem Jesus, o Nazareno, esse que é o rei dos judeus, ou vocês querem que eu solte a Barrabás? E eles escolhem a Barrabás e mandam crucificar o Senhor Jesus. Eles fazem uma pressão política contra a Pilatos, a ponto de os demais evangelhos dizer que os sacerdotes incitam a multidão para clamar cada vez mais para que Jesus seja crucificado. Chegam a colocar para Pilatos, conforme Lucas diz, que se Pilatos não tomasse uma atitude, ele se tornaria inimigo de César, porque Jesus estava se levantando contra César. E assim Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mesmo sendo advertido pela sua mulher, que disse que num sonho havia sofrido muito por causa daquele justo, mesmo tendo consciência de que os líderes estavam entregando Jesus por inveja, ele agiu de forma covarde, lavando as mãos e entregando o Senhor Jesus. E diz que quando ele entrega, aqueles homens agora, eles cospem na face de Jesus, eles bufeteiam Jesus, eles batem, eles chicoteiam o Senhor Jesus. E eu já havia colocado aqui, que o chicote romano ele era feito de tira de couro, na ponta com ossos, pedaços de ossos, e quando os soldados romanos batiam em alguém com aquele chicote, arrancava pedaços de carne, abria a carne da pessoa, a ponto de muitos morrerem já ali, naquela sessão de chibatadas, de tanto sofrimento. Diz o texto que após eles fazerem tudo isso, zombarem de Jesus, chicotearem Jesus, cuspirem na face de Jesus
estarem ali zombando dele, chamando ele de rei, mas de forma zombeteira. O versículo 20 do capítulo 15, o final diz que então levaram Jesus para fora a fim de crucificá-lo. E a partir daqui, do versículo 21 até o versículo 47, Marcos vai pintar para nós 3 cenas. É claro, como eu disse, de forma resumida. Você só vai entender esse momento aqui da vida de Jesus se você ler os demais evangelhos. Se você complementar com a leitura dos demais evangelhos. Mateus é mais completo, Lucas traz mais alguns detalhes, João também, e aí os 4 evangelhos se completam nessa narrativa. Marcos é resumido, objetivo, ele quer mostrar aqui as 3 cenas para cada um de nós. A primeira cena, a cena da crucificação. Depois, ele vai mostrar a cena da morte. E em seguida, ele vai mostrar a cena do sepultamento. São os 3 pontos que encerram aqui o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E quando chega no 16, ele vai mostrar a ressurreição do Senhor. Então, primeira coisa, vamos ver aqui a crucificação. Antes de lermos o texto, meus irmãos, deixa eu fazer algumas observações aqui para você. Nenhum cidadão romano poderia ser morto através desse método de crucificação, porque a crucificação era o pior método de morte da época. Era tão terrível a crucificação que um cidadão romano, ele evitava até citar essa palavra, ou a palavra cruz. De tão horrível, de tão terrível, de tão horrorizante que era o processo de crucificação, conforme nós vamos ver aqui. Por exemplo, Paulo era um cidadão romano, e Paulo vai ser morto por volta do ano 68, existe aí algumas discordâncias sobre essa data, mas ele vai ser morto, condenado por Nero, e Paulo não vai ser crucificado. Pedro é crucificado, e diz os estudiosos que de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas Paulo, por ser um cidadão romano, e como cidadão romano, ele tinha direitos, ele tinha privilégios, ele não poderia morrer através desse método, que era um método cruel. Então Paulo foi decapitado. Por quê? Porque o método de decapitação era mais rápido, era menos doloroso, era algo que resolvia a situação em questão de segundo. Botava a cabeça no cepo, o soldado vinha, passava a espada, cabeça para um lado, corpo para o outro, estava resolvido o problema. Era menos doloroso. A crucificação não. Nós vamos ver aqui que Jesus ele vai ser crucificado às 9 horas da manhã e ele vai morrer às 3 horas da tarde, e ele morreu rápido, porque era comum as pessoas serem colocadas nas cruzes e ficarem lá um dia inteiro, ou até mais, e elas morriam por asfixia, calor, frio, animais arrancando pedaços do seu corpo, e era algo assim terrível. Imagine alguém depois que apanhou, que foi cuspido, que foi esbofeteado, que teve todo o seu corpo dilacerado com aquele chicote, com as pontas de ossos, carregar a sua própria cruz e chegar no lugar da crucificação e ainda ficar pendurado algumas horas. Imagine que sofrimento, que situação difícil. Então o texto diz o seguinte, olha como é que o texto começa. Versículo 21. No verso 20, ao final, diz que então levaram Jesus para crucificar, com o fim de crucificá-lo. E diz o verso 21 o seguinte, e ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo,
passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram, eles fizeram com que esse Simão Cirineu, ele carregasse a cruz. Como eu disse, você só vai entender esse texto se você ler os demais evangelhos. Porque quando a gente lê esse verso 21, pode dar a impressão que Jesus não carregou a cruz. Que Jesus apanhou ali no palácio, e aí quando ele vai ser levado para ser crucificado, os soldados encontram Simão e colocam a cruz sobre Simão, e Simão vai levar a cruz até o local da crucificação. Quando a gente lê Mateus, Lucas e João, a gente vê que Simão vai carregar a cruz quando Jesus já está próximo do Gólgota. Então, Jesus carregou a sua cruz. É que Marcos aqui está resumindo a história. Marcos não dá detalhes, ele está dando destaque para Simão, mas ele não dá o detalhe de em que momento Simão carregou a cruz. Então, Jesus carregou a cruz, e chegou um determinado momento que Jesus estava cansado, sem forças, sem condição de continuar carregando a cruz. Foi quando eles pegaram Simão, que estava vindo do campo, e fez com que ele terminasse o trajeto. Mas o ponto aqui é, por que Marcos e os evangelistas chamam a atenção para esse Simão? Por que o evangelho está dando destaque a essa pessoa que nem judeu é? Porque diz Simão Cirineu, era um africano. Talvez um prosélito do judaísmo, um convertido ao judaísmo, que veio para Jerusalém participar da festa da Páscoa. Então esse homem veio para sacrificar o cordeiro pascal, para participar da festa da Páscoa, e ele acaba tendo um encontro com o verdadeiro cordeiro pascal, que é o Senhor Jesus, e vai carregar a cruz do Senhor. Já pensou que coisa extraordinária? Que privilégio, esse estrangeiro convertido ao judaísmo, ele vai ter um encontro com o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, o que é interessante no relato é a ironia. Porque lembra de Simão Pedro? Simão Pedro, que disse que, ainda que todos negassem o Senhor, ele não negaria, ele estaria com o Senhor até a morte, ele estaria disposto a morrer com Cristo, a enfrentar tudo e todos. Cadê Simão? Cadê os demais apóstolos? Cadê Simão, que fez todo aquele juramento, todo aquele voto, que colocou toda aquela autoconfiança diante do Senhor? Cadê? Sumiu. E, por uma coincidência divina, um outro Simão, não o Simão Pedro, mas Simão, o Cirineu, vai estar ali carregando a cruz do Senhor. Vai estar com o Senhor, ajudando o Senhor a carregar a sua cruz. Muito interessante isso. A outra coisa é que esse Simão aqui, nós não sabemos muita coisa a respeito dele, a não ser que ele é um estrangeiro convertido ao judaísmo, porque ele estava ali naquele contexto da festa da Páscoa. Mas Marcos dá um detalhe que os demais evangelistas não dão, que nos ensina muita coisa a respeito desse Simão. Porque olha como é que diz o texto. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, aí Marcos dá um detalhe, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo, e aí eles o forçaram a carregar a cruz. Por que esse detalhe é importante? Porque naquele dia, Simão teve a sua vida mudada, transformada pelo Senhor Jesus. Ele viu o sofrimento do Senhor Jesus, ele carregou a cruz do Senhor Jesus, ele esteve presente naquele momento de sofrimento e a sua vida foi mudada. Pastor, onde é que está o detalhe disso? É que Paulo, lá no capítulo 16 de Romanos, no versículo 13, Paulo vai falar de Rufo.
E Paulo vai dizer que a mãe de Rufo, que Rufo era um fiel no Senhor, e que a mãe de Rufo foi uma mãe para o apóstolo Paulo. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Lembra que Marcos está escrevendo para os romanos? E Paulo escreve a carta aos romanos para a igreja de Roma. Então, esse Rufo aqui pode ser o mesmo Rufo que Paulo está falando no capítulo 16. E se for o mesmo Rufo, a mãe dele é crente, ele é crente. Isso significa dizer que esse Simão aqui, ele se converteu ao Senhor e ele levou toda a sua família aos pés de Cristo, e a sua esposa foi uma mãe para o apóstolo Paulo na cidade de Roma. Então esse homem foi transformado por Cristo, pelo Evangelho, por esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. A providência divina naquele dia, lá em Jerusalém, fez com que esse homem fosse transformado e convertido. Então, por isso que Marcos está dando esse destaque. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Outros estudiosos dizem que esse Simão é o mesmo Simão lá da igreja de Antioquia, um dos líderes da igreja de Antioquia, um dos profetas, um dos líderes da igreja, que é chamado lá de Simão o Níger, que é o africano, que é esse estrangeiro que realmente foi convertido ao Senhor. Então, esse é o primeiro destaque do texto que deve nos chamar a atenção e que deve fazer com que nós venhamos refletir que no próprio ato, no próprio momento do sofrimento de Jesus, de carregar a cruz, ele está salvando vidas, transformando vidas, salvando a vida desse homem e de toda a sua família. Aí o texto começa a chamar a atenção para o que aconteceu com Jesus. Diz o seguinte: levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa lugar da caveira. Há uma polêmica. Eu não sei se os irmãos que estão aqui ou que estão me assistindo já foram a Israel, né? Tem essas viagens a Israel. Eu nunca fui, esperem um dia, não por questão mística, mas por questão de turismo mesmo, de estudar em loco, né? A geografia, a cultura de Israel. Mas existe uma discussão muito grande sobre esse local. E aqui nós temos um detalhe do Evangelho muito interessante, porque diz que levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. E essa palavra em hebraico e no aramaico, ela significa caveira, lugar da caveira. Por duas razões, pelo menos, que os estudiosos levantam. A primeira é que esse monte, esse local, que até hoje é visitado principalmente pelos evangélicos, e eu vou já dizer por que pelos evangélicos. Esse local, ele, quando você olha para esse monte, ele tem o aspecto de uma caveira. Há uma imagem, é reproduzida uma imagem na própria geografia do monte, que lembra uma caveira. Então, isso leva os estudiosos a entenderem que esse é o local onde Jesus foi crucificado. Por que eu estou colocando aqui que os evangélicos, os protestantes visitam? Porque existe outro local, que a Igreja Católica tem um templo, em que eles vão defender que é naquele outro local o lugar da crucificação do Senhor Jesus. Mas não há dúvida que seja essa montanha aqui que tem um aspecto de caveira. A outra possibilidade desse local ser chamado de Gólgota, de caveira, é porque é o seguinte: a morte por crucificação era tão horrível, tão terrível, e somente os criminosos, os presos mais odiados pelos romanos é que sofriam esse suplício, que eles não tinham direito nem a ser sepultados.
Então, eles eram sepultados naquele monte, eles eram crucificados naquele monte, morriam naquelas cruzes e ali ficavam expostos ao sol, aos animais, eles eram expostos ali e os seus corpos entravam em estado de putrefação e ali mesmo eles ficavam. Então, era um lugar chamado de caveira, talvez, alguns estudiosos defendem, porque ali existia muitos restos de pessoas que eram crucificadas, porque eles não tinham direito nem a uma sepultura, nem a um local para ser colocado, porque eram os piores homens que eram crucificados. Daí esse local ser chamado de local da caveira. E o texto ainda diz o seguinte: e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Era muito comum quando se crucificava as pessoas, para aumentar a resistência daquela pessoa e ela não sentir tanta dor e assim ela permanecer mais tempo, se dava esse tipo de substância aqui, né, vinho misturado com mirra, porque era como se fosse um anestésico. E Jesus não aceita esse anestésico. Jesus, ele sofre todas as dores que um crucificado deveria sofrer. Ele não aceitou de forma alguma que fosse atenuada a sua dor, que fosse diminuída a sua dor, por isso que ele não recebeu esse vinho misturado com mirra. E aí o texto diz: então o crucificaram. Meus irmãos, quando nós lemos então o crucificaram, lembre de todo o contexto. Lembre de toda a história. Lembre das chibatadas. Lembre das bofetadas. Lembre de tudo aquilo que Jesus sofreu. Lembre da cruz sendo carregada. Lembre da vergonha pública, Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz, indo em direção ao lugar onde ele seria crucificado. E lembre de alguém sendo pregado numa cruz, sendo colocado com pregos, com algo tão terrível que um ser humano é capaz de aguentar. Imagine você colocar alguém sobre um madeiro e um carrasco de forma bruta, com muita força, pegar um prego imenso e cravar esse prego naquela pessoa, nos seus pés e nas suas mãos. Nas suas mãos. Crucificaram Jesus. E agora ele fica naquela cruz, e enquanto ele está naquela cruz, mais uma vez vão zombar dele. Dividindo as suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Lembra do que eu falei na mensagem passada? Para que Jesus fosse morto, para que fosse aplicada a pena capital, Pilatos e Herodes não aceitariam uma brigazinha teológica. Problemas com relação à doutrina ou aos usos e costumes dos judeus, à lei dos judeus. Mas eles conseguiram emplacar a ideia de que Jesus quis se fazer rei, um rei político, um rei bélico, alguém que iria assumir o trono de Israel e iria fazer frente contra a Roma, que iria destruir o templo com as suas próprias mãos e criar uma revolução contra Roma. E aí ele coloca aquela plaquinha na cruz de Jesus, que era a acusação. Ele foi sentenciado por causa daquilo. Por quê? Porque ele era o rei dos judeus. E aquilo ali foi escrito em hebraico, em grego, em latim. As 3 línguas oficiais da época, as 3 línguas mundiais, a língua da religião, a língua do comércio
E nós vemos ali Cristo sendo acusado. Agora, que ironia. Esse relato está cheio de ironia, porque de fato ele é rei. Não um rei humano, não um rei político, não um rei bélico, não um rei que veio causar uma revolução pura e simplesmente humana. Não o rei dos judeus somente, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo e de todos. E na cruz estava aquela placa dizendo o rei dos judeus. Junto a Jesus, crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz, ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhes impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultaram. A crucificação era não só um método cruel, mas humilhante. Humilhante porque quando alguém era colocado naquele lugar e crucificado, os transeuntes, as pessoas que passavam por aquele local, as pessoas que estavam assistindo à crucificação, os inimigos, eles zombavam, eles riam. Roma crucificava os piores homens para servir de exemplo para a multidão, para dizer, olha, não se rebele contra Roma, porque aqui é o seu destino. Veja se você tem algum poder, veja se você tem alguma autoridade, veja se você tem algum meio agora de sair daqui, das nossas mãos. Então veja, meus irmãos, que todos estão zombando de Jesus. Os que passam, os transeuntes, os líderes, os sacerdotes, e detalhe, os 2 ladrões. Os 2 ladrões estão zombando. É interessante Marcos dar esse detalhe para nós, porque vai chegar um momento dos evangelhos em que nós vamos ver que um dos ladrões se converte. Que um dos ladrões passa a corrigir o outro, e olha, nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas esse nenhum mal fez. Mas aqui, nesse momento, os 2 estavam zombando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Marcos dá outro detalhe aqui nesse parágrafo. Qual é o detalhe? Tudo isso está acontecendo para se cumprir as Escrituras que dizia, ele seria crucificado com malfeitores, ele seria zombado, ele passaria por todo esse sofrimento por mim e você. Meus irmãos, como eu disse, será que nós temos noção do que o nosso Senhor passou? Será que nós temos noção do que o nosso Senhor viveu e aguentou por cada um de nós? Será que nós conseguimos enxergar nesse resumo que Marcos está colocando, ou nos demais capítulos do Evangelho, o quanto Jesus sofreu para que eu e você tivéssemos vida? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje? Ele foi preso, ele foi julgado injustamente, ele foi condenado injustamente, ele sofreu todo o suplício que alguém pode sofrer, e ele vai ser crucificado como um malfeitor, como um criminoso, no meio de malfeitores, e vai ali ser zombado por tantas pessoas, tudo isso por mim e por você. Eu quero ressaltar algo que eu disse na semana passada, na mensagem anterior. Há um livro lançado pela, eu acredito que é a editora Paulus, ele é bem antigo, mas recentemente fizeram uma reedição dele,
que trata sobre a paixão de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo. Esse momento de Cristo aqui, de sofrimento, da crucificação e da morte do Senhor Jesus. É a morte de Cristo segundo o cirurgião. E esse autor é um médico legista que avaliou essas últimas horas de Jesus. Ele mostra o que os homens sofriam na cruz, as cãibras, as dores, tudo aquilo que um prisioneiro enfrentava naquele momento de crucificação. E além de tudo isso, de falta de ar, de cãibras, de dores, de tantas e tantas coisas, ainda tinha a zombaria daqueles que estavam diante dele. Tudo isso por mim e por você. Segunda coisa que Marcos coloca para nós aqui é a morte. Ele pinta o quadro da crucificação de forma resumida e depois ele vai mostrar a morte de Jesus. Mas ele vai mostrar a morte de Jesus chamando a atenção para alguns eventos, algumas coisas que estão em volta dessa morte e que devem nos chamar a atenção. Olha o que diz o texto. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam, vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou, deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. A crucificação, e agora Marcos, de forma muito vívida, vai mostrar esse momento da morte. Destaco mais uma vez, lembre-se que Marcos está resumindo, Mateus é mais exaustivo, Lucas é mais exaustivo e João vai dar muitos outros detalhes. Por exemplo, nós não temos aqui as palavras de Jesus na cruz, aquelas 7 palavras que o Senhor pronunciou. Nós temos outros eventos que aconteceram. Lembre-se que ele está resumindo aqui o que aconteceu de meio-dia às 3 horas da tarde. E que os demais evangelistas vão dar alguns destaques do que aconteceu nesse período. Mas o que Marcos coloca é significativo. Primeiro, Marcos diz que houve trevas. Houve trevas. Por que trevas? Por que nesse momento crucial da vida de Jesus houve trevas? Será que é só um evento cataclismo? Será que é só um fenômeno da natureza? Por que houve trevas? Lembre-se que nós estamos aqui na festa da Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado e Jesus é o cordeiro de Deus, é o nosso cordeiro pascal que está sendo imolado, que está sendo sacrificado por nós. Lá no Egito, lá atrás, quando a festa da Páscoa foi estabelecida e quando o cordeiro deveria ser morto, ele
era morto lá atrás, ele foi morto quando houve densas trevas no Egito. E agora, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus está sendo morto. E, mais uma vez, o mundo está sendo tomado de densas trevas. Aquilo lá era um símbolo, era um tipo do que deveria acontecer aqui no Calvário, no Gólgota. O Cordeiro de Deus está sendo sacrificado. Então, a primeira coisa que chama a atenção é trevas que vêm sobre o mundo, que vêm sobre esse instante de meio-dia às 3 da tarde. Imagine esse fenômeno acontecendo, o que provocou naquelas pessoas, naqueles que estavam ali presentes, vendo tudo aquilo. Segunda coisa que Marcos chama a atenção é que Jesus vai dizer algumas palavras que, meus irmãos, foge à mente humana. Nenhum teólogo, nenhum exegeta, nenhum pastor, nenhum pregador, por mais profundo que ele seja, ele conseguirá abarcar o sentido pleno do que está aqui. Porque o que é que diz o texto? Que Jesus, naquele momento de trevas, naquele momento de angústia, de solidão, de sofrimento na cruz, ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Em outras palavras, naquele momento que Jesus estava na cruz, o Pai o abandonou. O Pai virou as costas. O Pai não esteve com o Filho. E a grande questão é por quê? E é claro que Isaías coloca muito bem que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E como os nossos pecados estavam sobre Cristo, o Pai estava separado do Filho. Mas o Filho é Deus. Ele é Deus encarnado. Então, como eu disse, foge à nossa compreensão. Mas o ponto é que esse texto está mostrando para nós, em alto e bom som, que Jesus está carregando os nossos pecados, as nossas iniquidades, está se fazendo pecado por nós, e por isso o Pai o abandona. E ele sofre aqui o nosso pecado, o peso da ira de Deus, as trevas estão sobre ele. Jesus está sofrendo aqui toda a carranca da ira de Deus, as trevas, por causa de nós. Oh, meus irmãos, se nós parássemos mais um pouco para meditar no que Jesus sofreu na cruz, o nosso cristianismo seria diferente. A maneira de adorar, a maneira de cantar, a maneira de pregar, de contribuir, de viver na igreja seria completamente diferente, porque o Senhor assumiu o nosso lugar, sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, pagou pelos nossos pecados, foi abandonado pelo Pai para que eu e você pudéssemos ser abraçados pelo Pai, amados pelo Pai, recebidos pelo Pai. E quando ele diz essas palavras, diz que alguns que estavam ali não entenderam muito bem o que ele estava dizendo e disseram: olha, ele clama por Elias, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Porque havia no imaginário do povo de Israel e daqueles que estavam ali, uma ideia de que quando alguém estava sofrendo, Elias socorria essas pessoas. E aí um deles vai lá, Jesus está com sede, ele diz, aquela palavra, tenho sede, e alguns vão lá de forma impiedosa. Ao invés de água, vai dar vinagre para o Senhor Jesus. Deixai-o, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Marcos vai resumir mais uma vez, e ele vai dizer que Jesus dá um brado. É claro que tem 7 palavras de Jesus na cruz, mas Marcos já foi para o final.
E ele diz que Jesus deu um brado e expirou. E morreu. Deixa eu destacar aqui algo para os irmãos que é extremamente importante. Ninguém matou Jesus. Essa é uma discussão na história da igreja, e os judeus foram muitas vezes perseguidos, até hoje são perseguidos porque levam a culpa da morte de Jesus. Quem matou Jesus? Os judeus? Os romanos? Não, ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Ele tem poder de dar e de trazer de volta. Então, por isso que o texto diz que Jesus, ele dá um brado, e nós sabemos que, se Marcos está chamando a atenção para o final, esse brado aqui é aquele brado está consumado. Tetelestai, está pago, está consumado. A obra que Jesus veio fazer agora estava concluída na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e você. E ele dá o brado de vitória, não de derrota. E diz: está consumado. Deixa eu fazer outra observação para você. Tem muita gente que acha que o diabo queria que Jesus morresse na cruz. Não, ele queria que Jesus descesse. Porque a morte de Jesus na cruz é a derrota do diabo. A morte de Jesus na cruz é o estar consumado de Deus. É o preço que foi pago pelo nosso pecado. Então ele fez de tudo para que Jesus descesse da cruz. Mas ele não desceu. Ele foi até o fim. E ele deu a vida por nós. E diz que quando ele dá aquele brado, que ele expira ali na cruz, o texto chama a atenção para um detalhe. Esse texto é muito rico. Que diz que o véu do lugar santíssimo, eu acho que na sua versão está do santuário, mas aqui nessa versão, na King James atualizada, eles chamam atenção para esse detalhe. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, não de baixo para cima, mas de alto a baixo. O que é isso? Lembra que havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer uma oferta em prol do pecado das pessoas. Ali era o lugar da presença de Deus. Ninguém podia entrar naquele lugar. O sacerdote representava o povo e entrava ali para oferecer algo e pedir perdão pelo povo. Pois bem, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele inspirou, o texto é claro, o véu rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, Deus, o Pai, rasgou aquele véu de alto a baixo, dizendo assim: a partir de hoje, você não precisa de sacerdotes, você não precisa de padres, você não precisa de pastores, você não precisa de intercessores, você não precisa de medianeiros para chegar a Deus, você não precisa de sacrifícios, você não precisa de mais nada a não ser Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai escrever e vai dizer assim: Ele é esse caminho, Cristo Jesus homem, é essa ponte para Deus. Por quê? Porque com a sua morte, o véu do santuário foi rasgado e agora nós temos acesso livre a Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. Agora é triste, meus irmãos, quando as pessoas ainda estão colocando medianeiros, intercessores, quando fazem de pastores, de padres, de líderes, de sacerdotes, um meio para chegar a Deus. Até mesmo a igreja é um meio para chegar a Deus. Não, não. O único meio para a gente chegar a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim. Ele é o nosso caminho e acesso ao Pai. E diz o texto, Marcos, mais uma vez chegando à conclusão: e quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, ele exclamou: verdadeiramente
este era o Filho de Deus. Oh, meus irmãos, lembra aí das vezes que Marcos está destacando isso. O Pai testemunhou que ele era o Filho de Deus. João testemunhou no batismo que ele é o Filho de Deus. Os demônios testemunham que ele é o Filho de Deus. O Pai revela a Pedro que ele é o Filho de Deus. Os soldados que vêm prender Jesus entendem que ele é o Filho de Deus. E Pilatos e todos esses homens vão ter que reconhecer que ele é o Filho de Deus. E agora, ali na cruz, esse centurião, vendo os fenômenos, vendo tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, ele só tem uma conclusão a chegar, que é a conclusão do Evangelho de Marcos. O ponto de Marcos é esse: ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o enviado do Pai. É esse o propósito de Marcos nesse Evangelho. E diz que as mulheres que acompanhavam, tudo de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Que coisa maravilhosa! Porque enquanto muitas pessoas dizem que o cristianismo é uma religião machista, que não valoriza as mulheres, olha aqui o Evangelho valorizando as mulheres. Olha aqui Marcos chamando a atenção para a importância da mulher, para o papel da mulher, para a fidelidade da mulher. Onde estão os apóstolos? Onde estão os homens? Fugiram, deram no pé. Mas as mulheres, que diz o texto, que serviam ao Jesus desde a Galileia, as mulheres se mantiveram fiéis. Elas estão de longe sim, mas elas se mantiveram fiéis, seguindo o Senhor, observando tudo, vendo tudo. Elas tinham um amor, um apreço pelo Senhor Jesus. Oh, minha querida irmã, nunca permita que o diabo venha colocar na sua cabeça que você não é valorizada na obra de Deus ou na igreja de Deus. Você é preciosa, você é honrada, você é querida, você é amada pelo Senhor. Você tem um papel extremamente importante no reino de Deus. Ah, mas a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser presbítera ou diaconisa, mas ela pode fazer tantas coisas no reino de Deus. Ela é tão importante no reino de Deus. Olha aqui a importância delas. Nós vamos ver aqui que as mulheres, elas observam. E como Jesus foi sepultado às pressas, que é o próximo parágrafo, as mulheres viram que ele não teve um sepultamento digno. Ele não teve uma preparação digna. Elas vão deixar passar o sábado e no domingo elas vão lá com especiarias, elas vão lá com todo o preparo para honrar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque mulher não gosta da coisa de qualquer jeito. Homem faz de qualquer maneira. Homem não tem detalhe, homem não é o cara do detalhe. José foi lá, comprou um lençol, enrolou Jesus, mandou rolar a pedra, botou lá dentro e tchau. As mulheres observaram e disseram: não, o meu Senhor precisa de algo mais digno. Não é que José era mau, ele foi corajoso, a gente vai ver isso aqui no sermão. Mas as mulheres, elas veem o detalhe. Elas tratam com amor, elas tratam com carinho. Por isso que o Evangelho está dando destaque. Elas serviam a Jesus, elas observaram, elas estão presentes, elas não deixam o Senhor. Se você lembra do Evangelho de João, dos detalhes a mais que não está aqui, lembra que Maria estava ao pé da cruz? Lembra que Jesus se preocupou com ela, se preocupou com João? Estavam ali as mulheres diante do Senhor. Para concluir, a última parte deste capítulo, vimos a crucificação, a morte, agora o sepultamento. Olha o que diz o texto. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Era sexta-feira, 15h, Jesus expirou. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, ou Sinédrio,
que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Que coisa interessante. Jesus morre, 15h. José de Arimateia sabe que aqueles que morrem naquele estado, eles são deixados ali para os chacais, para os animais, para o sol, a chuva, eles ficam ali sendo completamente desonrados. Está chegando às 6h, é o sábado, o dia da preparação dos judeus, então o dia do descanso dos judeus, então os judeus não iriam tirar ninguém da cruz, nem mexer, nem fazer nenhum tipo de trabalho. Se desse 6h, ninguém mexeria mais em nada, porque os judeus não permitiam trabalho no sábado. E o sábado começa das 6h da sexta-feira até às 6h do outro dia. Então José, ele se adianta e diz o texto que corajosamente ele vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Algumas coisas aqui devem chamar a nossa atenção. Primeiro, José, diz o texto, que ele era alguém que acreditava no reino de Deus e que esperava o reino de Deus. Ou seja, ele era um discípulo do Senhor Jesus. Havia alguém no Sinédrio, havia alguém naquele tribunal, havia alguém naquele conselho que estava convertido ao Senhor Jesus. Olha o poder do Evangelho. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o Evangelho se espalhando por todos os lugares, até mesmo no Sinédrio. E José vai arriscar a sua vida, a sua reputação, o seu cargo, vai se arriscar. Por isso que o texto diz que ele, corajosamente, ele vai falar com Pilatos e ele vai solicitar o corpo de Jesus. Meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, está faltando coragem nos nossos dias. Nós vivemos um evangelho muito água com açúcar. Nós não temos mais essa predisposição de correr riscos pela nossa fé, pelo nosso Senhor, por aquilo que a gente defende, pelos princípios que nós tanto defendemos. José foi corajoso. Ele foi ao governador, ele pediu o corpo de Jesus. Com isso ele está se expondo, não só diante das autoridades romanas, mas das autoridades religiosas dos judeus. Ele poderia ter o mesmo destino do Senhor Jesus. Ele poderia ser mal visto, ser caluniado, ser julgado, ser perseguido, mas ele não se preocupou com nada disso. Ele quer honrar o seu Senhor, ele quer honrar o Senhor Jesus, e ele vai corajosamente e pede o corpo de Jesus. E diz que Pilatos, quando recebeu aquela notícia, o que aconteceu? Caminhando aqui para a conclusão, Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Olha que detalhe do Evangelho. Jesus morreu, como eu disse, não porque alguém o matou, ele entregou a sua vida. E quando os soldados foram lá, como diz os evangelhos sinóticos e o próprio evangelho de João, que foram lá para apressar a morte, que quebraram as pernas do primeiro, e quebraram do segundo, quando chegaram em Jesus, ele já tinha morrido, para se cumprir o salmo que diz, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas ele morreu muito rápido. Então Pilatos ficou admirado, e manda tirar a prova, e louvado seja Deus por isso, porque na história da igreja, muitos disseram que Jesus não morreu, que ele sofreu um desmaio, que ele fez um teatro ali. E aqui nós temos o governador, o centurião, atestando a morte do Senhor Jesus. Tendo a notícia, ele vai, libera o corpo, e diz o texto, então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz,
envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Quais são as lições que a gente pode tirar daqui, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo essa reflexão no capítulo 15? Em primeiro lugar, esse momento da vida de Jesus é tão importante, é tão crucial, que todos os evangelhos sinóticos chamam a atenção para ele. E não só os evangelhos. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai chamar a atenção para a morte de Jesus. Ou seja, nós precisamos parar para refletir sobre o que aconteceu com Jesus. É crucial entendermos a morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que enfrentar todo esse sofrimento? Por que Jesus teve que ir para a cruz? Por que Jesus teve que ser traspassado? Por que aconteceu tudo isso com o Senhor Jesus? Se você não entender isso aqui, você não entendeu o Evangelho. Se você não entender que Jesus morreu na cruz por você, por causa de você, você não entendeu o Evangelho. Segunda coisa, não existe outra mensagem que nós devemos pregar. A igreja só deve pregar Cristo e este crucificado. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Cristo crucificado. Paulo chega naquela cidade e ele não vai pregar filosofia, ele não vai pregar outra coisa a não ser Cristo, Cristo, Cristo e Cristo crucificado. Então, por favor, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de pregar Cristo crucificado, de dizer para as pessoas, Jesus morreu por você, Jesus morreu para lhe dar vida. Jesus morreu na cruz para lhe dar vida. Segunda coisa, olhando para Simão, olhando para as mulheres, olhando para José de Arimateia, como é que você se vê como cristão? Olhando para Simão, carregando a cruz e tendo a sua vida transformada, a sua família transformada. Olhando para aquelas mulheres ali, acompanhando Jesus, servindo Jesus. Olhando para José de Arimateia, pegando um túmulo novo, caro, numa rocha, era coisa de rico, comprando lençóis, investindo. Como é que você se avalia? Como é que você olha para a sua vida? Que tipo de cristão você é? Que tipo de crente você é? Diante de tudo que Jesus fez e faz por você. E a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Você tem sido grato? Quantas vezes você para na sua vida para dizer ao Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu não merecia, eu não mereço, eu não fiz, eu não faço, eu não farei, porque eu não tenho a mínima condição de pagar o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu só tenho uma coisa a fazer, é ser grato, é render glórias, honra e louvor ao Teu santo nome, é dizer, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque eu não merecia, mas o Senhor morreu na cruz por mim. Aquela cruz era minha, eu é que deveria estar ali, eu é que deveria ser morto. Aqueles ladrões estavam ali porque mereciam, mas o meu Senhor não. Ele era santo, justo e bom. Eu não, mas Ele foi e morreu por mim. E a conclusão de tudo isso, não esqueça, qual é o ponto máximo do Evangelho de Marcos? Nós estamos chegando no final do Evangelho. Qual é o ponto máximo? Marcos
quer mostrar que Jesus de Nazaré, aquele que viveu, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, o que ele é? O Filho de Deus, o Deus bendito, o Deus encarnado. E o centurião está testemunhando isso aqui, quando vê trevas, quando vê as palavras de Jesus, quando vê a maneira como Jesus morre na cruz, o centurião diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você já fez essa confissão? Você já prega isso? Você já reconhece isso? Você já proclama isso? Que Jesus é o Filho de Deus? Se você não fez, hoje é o dia de você fazer, de você reconhecer que Jesus é de fato o Filho de Deus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que nós sejamos ricamente tocados e abençoados. Não esqueça, você precisa ler os demais evangelhos para completar a narrativa, mas o resumo que Marcos está trazendo para nós já é suficiente para dizer: Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus bendito. A Ele seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar.